vou chamar a Amanda, a nossa convidada, que ela já está aqui esperando a gente. E vamos conhecer a história da Amanda. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da sua história. Muito grata pela oportunidade também de poder compartilhar um pouco da minha história. E tudo isso começou por você, então eu tenho só a agradecer. Nossa, que legal! Amanda, vou te chamar de Amandinha, que é como eu te chamo, tá? Sim. Amandinha para os íntimos. Amanda, então, para quem está chegando aqui agora, primeiro, fale um pouquinho, né, da sua história com a enfermagem, da onde você é no Brasil, onde você se graduou, há quanto tempo você se graduou, se você tem experiência, se já atuou como enfermeira no Brasil, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da sua realidade profissional, né, e conhecer um pouquinho da Amanda. Sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estou bem feliz de estar aqui compartilhando com vocês a minha história. E, bom, para começar, né, eu cresci em Brasília, nasci em Brasília, me formei lá. E quando eu terminei a faculdade, não, quando eu terminei a escola, eu não sabia muito o que eu queria fazer da vida, né? E aí fiquei falando com meus pais, o que eu vou fazer, né? E meu tio, na época, ele tinha ido morar em Vancouver. E aí minha mãe, conversando com ele, falou, né? Que tal, né? Ela ir passar um tempo aí com você, já que ela não sabe o que ela quer. Aí deu a ideia, eu falei, eu quero, né? Fiquei super animada, eu vou e tudo. Aí eu passei 6 meses em Vancouver com meu tio. Aí fiz escola de inglês por um período, né? Acho que foram 4 meses de curso de inglês. E aí, quando eu voltei, eu fiquei naquela ainda, eu já sei que eu quero alguma coisa da área da saúde, mas eu não sei o que é ainda. E minha E avó, quando ela foi tinha... isso, Amandinha? Desculpe te interromper. Quando foi Não, isso? claro. Em 2016. Aí eu voltei em 2017, né? E já tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu já sei que eu quero alguma coisa da saúde, mas o que eu faço? E na época, minha avó, ela tinha passado por um processo com câncer, ela tinha tido câncer, né? Em 2015, ela faleceu. E aí eu, né, sempre pensei, né, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa da saúde, mas eu não sei se eu quero fazer enfermagem, porque eu vi todo aquele processo dela, né? Foi aquela coisa assim bem difícil para mim. Eu falei, gente, eu não sei se eu dou conta, porque ela morou com a gente, né, na época. E assim, foi muito difícil para mim. Eu era muito apegada à minha avó, então foi assim, meu Deus, como é que eu vou fazer alguma coisa da saúde, né? E aí eu comecei a faculdade. Eu comecei fazendo fisioterapia. Aí iniciei o curso, né? Falei, vai ser fisioterapia, eu vou gostar, não sei o quê. Fiz um ano, né? Quando deu um ano, eu falei assim, não sei se eu quero fisioterapia, não. Não sei se eu quero fisioterapia, porque o que eu vou ficar fazendo? Vou ficar fazendo a mesma coisa sempre, ir lá, aí levanto um braço, levanto o outro. Aí na minha cabeça era tudo assim, a mesma coisa, não quero. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí no meu bloco de faculdade, tinha do lado a parte de enfermagem, né? E aí eu comecei a fazer amizade com as pessoas. Aí nisso eu perguntei para eles, gente, me fala aí como é que é mais ou menos o curso de enfermagem, o que vocês fazem, como é que é, né? Aí eles começaram a me explicar um pouco como que era a área da enfermagem, né? Aí eu fui gostando, assim, né? Falei, interessante, né? Tem mais coisa para fazer, não fica naquela mesma. Aí eu falei com meus pais, falei, gente, olha, eu tô pensando em mudar para enfermagem. Aí minha mãe, você tem certeza? Aí eu falei, que eu não tô gostando de. Não sei se eu tô gostando de fazer fisioterapia. Ela falou, se você tiver certeza, se você realmente quiser, então vai, né? Eu falei, então tá bom. Aí foi quando eu mudei. Então, eu fiz um ano, consegui, né, pegar todas as matérias que eu tinha feito, né, parte de anatomia e tudo, e mudei para enfermagem. Aí foi quando eu iniciei mesmo, assim, esse mundo da enfermagem, né? Aí eu essa parte da minha formação, assim, eu fui gostando da matéria, fui gostando das coisas. Foi muito interessante, assim, para mim, porque como eu não tinha pensado, né, em ser enfermeira, principalmente por conta da minha avó, que foi uma coisa, assim, muito Marcante. forte, marcante para mim, né? Aí eu falei, não sei, né? Mas foi muito interessante, porque depois veio para mim aquilo, né? Aquela coisa assim, você pode fazer bem melhor, né? Você pode auxiliar as pessoas, como você não pode auxiliar sua avó. Aí eu continuei, né? Quando foi
em 2018, minha mãe sofreu um acidente e também veio a falecer. Uau. E aí, nisso, minha vida foi, assim, muita coisa, sabe? Aquela coisa, eu tava no meio da faculdade, e aí eu não sabia muito como administrar, né? Tudo aquilo, assim, que tinha acontecido. E ela teve uma conclusão. Aí, assim, para entender, eu tava no meio da faculdade, então eu fui começar a buscar o que era que tinha acontecido, como é que tinha acontecido, como que tinha, né? Como que eu, como enfermeira, no caso, estudante de enfermagem, podia, né, ver tudo aquilo. Então, para mim, foi muito, assim, forte também, né? Eu estar naquela área da saúde, já entendendo o que estava acontecendo. Minhas irmãs eram menores também na época, uma tinha 14, a outra 16. Então, eram super novinhas, assim, eu fui dar, né, aquele suporte, tentar explicar algumas coisas. E meu pai também, eu falei, cara, como é que vai ser isso, né? E eu consegui continuar a faculdade e terminar, assim, sem reprovar a matéria, sabe? Porque eu sempre fui muito esforçada, sempre, até na escola, assim, sempre fui uma pessoa bem esforçada, assim, nos meus estudos, nas minhas coisas. E consegui superar, sabe? Consegui, assim, superar, consegui passar nas matérias, consegui me formar, que foi, assim, uma vitória para mim, né? E aí eu me formei em 2022, ou seja, eu passei pela pandemia na minha formação. Então ainda teve isso, né? A formação toda. Você teve várias situações desafiantes, né? Desafiadoras Sim, no seu processo com da gravidez. certeza. Várias, várias. E assim, mas o bom disso, porque eu sempre tive essa fé em Deus, assim, de que as coisas iam dar certo, de que eu ia conseguir. E aí, assim, foi o que me auxiliou, me segurou, sabe? Me fez continuar, me fez querer continuar, né? A viver, a continuar minha vida, me formar, fazer as coisas que eu precisava fazer. E nesse período, eu também conheci meu marido, que na época eu comecei a namorar com ele, logo que minha mãe faleceu, eu já estava conversando com ele e tudo, e foi ele que me deu suporte, assim, na época, né? Foi ele que me auxiliou para querer também viver, criar um futuro e querer as coisas, né? Ele me deu um suporte, assim, enorme na época. Era ele que eu contava, assim, né? Também. E aí, 2022, eu me formei. Então, passou a pandemia, aí eu me casei em 2021, né? Em setembro de 2021, me casei. E aí, ele estava morando lá em Brasília comigo, né? Quando foi em 2022, em fevereiro, eu me formei. Aquela colação que também foi online, né? Porque em janeiro de 2022, eu fui para Salvador. Porque a família toda dele é de lá, né? Do meu marido. Então, foi foi várias coisas ao mesmo tempo. Foi minha formação, terminei a faculdade, me casei, fui morar em Salvador, tudo ao mesmo tempo. Lá vai eu. Aí fui lá para Salvador. Quando você falou que você era de Brasília, foi uma surpresa para mim, porque eu achava que você era baiana. A convivência com os baianos, às vezes já vai falando baianês. Eu achava que você era baiana, era daqui de Salvador, meu Deus. Pois porque aí foi isso, logo Então que eu foi me casei, o amor que te trouxe para Bahia. exatamente, porque logo que eu me casei, a gente já foi morar lá em Salvador, né? Foi em janeiro, né? Aí em fevereiro foi minha colação. E aí, nisso tudo, a minha história, assim, de querer ir para fora, iniciou quando eu fui para Vancouver, porque eu tinha aquele alerta, assim, no meu coração de querer morar fora. Eu não pude na época, porque minha mãe mandou voltar, né? Tava, assim, eu tinha pagado muitas coisas para mim, curso de inglês e tudo. Aí eu falei assim, mas um dia eu vou voltar, um dia eu vou morar fora. Não quero ficar no Brasil, quero, assim, sempre tive essa vontade. O que esse mosquitinho te picou assim? O que é que esse mosquitinho dizia para você? Você tem que morar fora. Qual era o seu sentimento em relação a isso? Por quê? Da Amanda querer morar Eu fora? sempre gostei da língua, assim, do inglês, né? Sempre fui encantada, assim, série, com as coisas, né? Aí, quando eu fui para Vancouver, minha vida aqui no Brasil era muito, assim, estressante. Eu tinha, sabe, eu era, assim, estressada com várias coisas ao mesmo tempo. Ai, que tinha que pegar ônibus, que tinha que isso, que tinha que aquilo, me estressava fácil. Quando eu fui para Vancouver, eu vivi uma outra vida lá. Foi assim, eu pegava ônibus para ir para
para a escola de inglês, mas eu era super relaxada, eu adorava, sabe? Eu ia vendo, assim, a natureza, coisa que eu adoro, né? A natureza, assim, eu ia vendo a natureza, chegava em casa mais cedo, não era aquela correria, ia para aula, tipo, 8 horas da manhã, chegava lá 8h30, não era acordar cedo igual aqui. Aí, então, assim, eu gostei muito, assim, do ambiente, da cultura, né? Então, foi o que me chamou mais a atenção. E o meu marido, quando a gente se conheceu, a gente já ia falando sobre isso, né? De ele querer morar fora. Ele também tinha esse querer de morar fora, né? De fazer a parte de medicina, porque ele é médico, fora. Então a gente sempre conversou assim disso, né? Aí quando ele concluiu a faculdade, que foi quando ele foi lá para Brasília, morar lá, Sim. ele começou a pesquisar como ele poderia fazer para validar o diploma dele nos Estados Unidos. E aí ele começou o processo. Então, foi em 2019, 2020, ele começou esse processo de validar o diploma dele nos Estados Unidos. Aí nisso ele falou assim: "Você já pesquisou alguma coisa do seu curso? Como é que faz para você ir para lá?" Eu falei: "Não, será que tem como?" Aí ele: "Não, é bom você pesquisar, né? Vamos ver se tem como você ir pela sua profissão também, né, junto comigo." Aí eu falei: "Ah, acho que não dá não, não sei, acho que assim, das vezes que eu vi, tinha que fazer faculdade lá, mas vou pesquisar, né?" Aí comecei. Fui no YouTube, botei um monte de coisa. Aí eu vi várias americanas falando como é que era o curso né, de enfermagem lá. Falei: "Ah, Luca, eu tô achando que isso não vai dar, não. Acho que é só. Isso aí só se eu fizer faculdade lá. Ou então faço um mestrado, alguma coisa assim." Aí ele: "Ah, mas pesquisa mais, vê se você consegue alguma informação." Aí foi um dia, apareceu no Instagram algumas coisas aí de enfermagem, assim, me chamou a atenção. Eu falei: "Uai, então tem." Aí eu vi um post seu. Eu falei assim: "Gente, ela que tá falando de enfermagem." Aí mostrei pra ele na hora. Eu falei: "Luca, ela tá falando de enfermagem. Eu acho que ela validou o diploma dela." E fui. Nossa, eu acho que maratonei seu Instagram todo. Aí fui nos posts, pesquisei, vi o que você tava falando. Aí vi todos os vídeos. Acho que fiquei assim uns 3 dias vendo vídeos que você falava. Aí falei: "Luca, dá. Sei que dá. Vamos ver como agora, né? Como é que eu faço?" E na época eu não tinha me formado ainda. Aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para você. Perguntei assim: "Lorena, eu posso fazer assim só depois que eu me formar? Como é que é, né?" Aí você falou assim: "A primeira coisa que você precisa é a sua licença." Aí eu falei: "Ah, então agora eu vou me formar e eu vou fazer isso aqui." Aí pronto. Aí quando eu me formei, em 2021, você já tinha lançado o seu primeiro curso, né? E você estava lançando o segundo. Aí, na época, eu já tinha maratonado tudo, já tinha, né, perguntado algumas coisas. Eu falei assim: "Ah, Luca, eu vou participar desse curso, cara. Não dá para ficar sem participar do curso." Aí eu perguntei para ele, né: "O que que você acha?" Ele falou: "Ah, vai, né? Você confia nela?" Eu falei: "Ah, eu tô vendo aqui que ela sabe muito do processo, porque ela já fez, então vai ter que ser. Eu não conheço mais ninguém, vai ter que ser ela." Quando eu vi que você ia lançar o curso, né, eu já me inscrevi. Acho que eu fui a primeira aluna a comprar, de tão desesperada que eu estava. Falei: "Eu vou comprar logo." Comprei até acho que você lançou uns dias antes, assim, no grupo do WhatsApp, né? Falou: "Os primeiros a comprar." Eu falei: "Ah, vai ser eu, vou ser a primeira." Eu já estava lá a primeira da fila. E aí comprei. Então foi aí que iniciou assim meu processo mesmo, né? Porque eu já tinha pesquisado várias coisas, já falava até para meus colegas, antes de formar assim, né? Eu já falava para eles, falava: "Gente, eu vou para os Estados Unidos. Eu vou para os Estados Unidos, eu só não sei como, mas eu vou." Uau! Então, assim, o amor também uniu essa sua ideia, esse seu Exatamente. desejo, porque o Lucas, né, que você falou, o nome do seu Luca, esposo, Lucas, Luca. o Uhum. Lucas já tinha um desejo também de morar fora, de ter essa experiência Sim. internacional, ele como médico e você agora enfermeira, uniu aí o casal da saúde. É, exatamente. Então foi assim, auxiliou muito, porque assim que eu me mudei para Salvador, eu já comecei a procurar emprego, né? Sim, E foi assim, tudo na mesma época. Eu achei seu curso, comprei o curso, fui procurar emprego. E na época que eu comecei a procurar, não estava conseguindo encontrar, assim, já tinham iniciado o processo aqueles processos seletivos, né? Então já tinham passado a fase de processo seletivo. Eu entrei em contato com alguns hospitais, alguns amigos, assim, que eu conhecia, porque eu conhecia pouca gente também lá, né?
Sim. E mesmo assim não tinha oportunidade ainda. E eu até falei com o Luca, eu falei, Luca, você não tem como ver no hospital que você está trabalhando? Aí ele viu, tentou me colocar dentro do hospital também, não conseguiu. Aí eu falei, quer saber? Vou esperar, né? O que eu posso fazer? Eu vou esperar. Aí nisso, comprei seu curso, aí iniciei o curso, né? Aí eu falei, Luca, eu vou focar no curso enquanto isso, vou fazer tudo que eu preciso fazer, né? Aí eu comprei a SES, acho que foi em maio. Comprei a SES. Falei, agora eu vou fazer as coisas que eu preciso. Documentação, fazer a tradução, fazer tudo, né? Aí eu comecei. Então foi um ano atrás, né? Exatamente. Isso foi mais Exatamente. um ano atrás. Exatamente, 1 ano atrás. Foi até rápido, porque eu, assim, foi um processo rápido. Aí eu, assim, comecei. Aí, quando eu comprei a SES, o que tinha acontecido? Como eu tinha me formado em Brasília, eu precisava ir lá, porque eu tentei fazer tudo online e eles falaram: não, você tem que vir aqui. Eu falei, não acredito, vou ter que ir lá em Brasília. Aí eu comprei o bilhete aéreo. Aí falei, Luca, eu vou lá em Brasília resolver tudo que eu preciso nessa faculdade, porque não consegui resolver online. Então, vou resolver tudo que eu preciso e volto. Aí pedi as informações para você, né? Tudo. Cheguei lá. Aí eu falei, olha, eu tô querendo saber como é que faz, né? Porque eu tenho um processo que eu quero fazer, um processo de validação para ir para o exterior. Dei todas as informações possíveis. Eles falaram assim, eu fui lá na faculdade, né? Aí eles falaram assim, não, mas é só abrir o processo online. Eu falei, não acredito que eu vim aqui pra vocês me falarem que tem que abrir um processo online. Aí eu falei assim, já que eu tô aqui, eu vou dar todas as informações que vocês precisam. Vou dar todos os documentos que eu tinha imprimido tudo assim certinho, já tinha levado tudo preenchido para poder não ter problema, né? Eu falei, é assim, vocês vão preencher assim, assim, assado. Vocês vão fazer, né, tudo que for preciso para poder conseguir, porque senão eles não tinham muitas informações, na verdade, né? Eles não sabiam muito como proceder. Aí ele falou assim, você vai abrir um reporte lá no Espaço Aluno, né? Que era o Espaço Aluno é um programa que eles têm da faculdade, que é online, né? Que a gente entra. Aí eu falei assim, então tá bom. Lá em Brasília ainda eu peguei, fiz tudo certinho. Aí eles conseguiram, depois de um tempo, assim, eu ligava toda hora para perguntar, porque eles não sabiam muito como fazer. Gente, é só seguir o que eu já passei tudo para vocês. É só seguir, escreve lá direitinho e tal. Aí pronto. Aí quando eles mandaram tudo certo, eu já tinha voltado para Salvador, né? E tinha que ir lá buscar o documento para poder mandar no correio, né? Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Porque eles pediram para eu ir lá apresentar uma identidade para buscar. Aí eu mandei minha identidade para minha cunhada. Eu falei assim, olha, você vai ter que fazer um favor para mim. Aí ela foi, toda carinhosa, foi lá, pegou os documentos, eu consegui, falei com a moça, falei, olha, pelo amor de Deus, eu não tô morando no Brasília, você pode fazer esse favor para mim, entregar para ela? Aí ela conseguiu pegar os documentos acho que já estava no final do mês, já, 30 de maio, mais ou menos, que foi quando ficou tudo pronto, né? E nisso, eu já tinha ido no Corém demorou, acho que o Corém foi o que mais demorou, me deu trabalho, assim. Então, eu enviei o documento da faculdade primeiro e depois, acho que foi em junho, lá no início de junho, eu enviei a documentação do Corém. Então, assim, foi um gap, assim, de um mês, mais ou menos, entre um e outro, né? Sim. E tava me dando dor de cabeça, assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, esse Corém, eu não sei não. E eu consegui ainda o telefone da moça, né, ela foi super gentil comigo. E, assim, consegui, mas mesmo assim demorou muito. Ela disse que precisava de uma pessoa específica para assinar. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E eu queria tudo para ontem, né? Eu falei, não, gente, vamos logo que esse negócio que me acesse precisa sair. Aí, quando foi... Eu enviei a documentação da faculdade, acho que dia 30 de maio, e o do Corém eu enviei dia 7 de junho. Alguma coisa assim, né? E aí, nisso, eu já tinha começado meus estudos para o Uniclex, porque eu já queria saber como é que era, né? Então, quando foi em março, mais ou menos, eu comprei o U-Word para ver como é que era. Já tinha visto suas lives, né? Suas stories. Eu falei assim, eu vou começar pelo Uniclex primeiro. Aí eu falei assim, Luca, porque o Luca também, ele estava estudando pelo U-Word. U-Word, é isso que eu ia falar. Ele estava estudando e foi ele...
plataforma para cursos diferentes. Sim, ele já estava estudando, né? E aí ele até me perguntou assim: você já viu se tem. Antes, né? Naquela época, assim, antes de eu saber do seu curso e tudo, ele me perguntou: você já viu se tem alguma coisa do seu curso? Aí a gente fuçando lá o Word dele, a gente achou que tinha para enfermeiro, né? Aí eu falei assim: é esse curso que eu vou comprar. Aí depois eu fui saber que era por ele mesmo que eu ia estudar. Então eu já tava tudo assim, eu queria tudo para ontem, né? Aquela coisa. Aí quando foi em março, mais ou menos, eu comprei o Word para ver como é que eu ia me adaptando às questões, né? E aí eu fui fazendo as questões. No começo era péssimo, né? Eu tirava sempre as notas assim, lá embaixo. Eu falava, Lucas, não sei não. Foi uma das nossas reuniões no Zoom e você falando, Lorena, meu Deus, é desesperador. Nossa, demais. Eu falei, calma, Amanda, é assim mesmo. Todo mundo fica nos 30% no primeiro simulado, é tudo normal. Sim, eu tava já. Processo de adaptação. E qual era o seu inglês nessa época, Amanda? Você chegou a fazer algum teste de nivelamento para ter uma ideia se era A1, A2, B1, B2, C1, se era básico, intermediário? Você tinha uma ideia nessa época? Eu não fiz, assim, não cheguei a fazer nenhum teste de nivelamento. Eu, assim, o que eu fiz? Como eu já tinha ido para Vancouver e eu gostava muito de ver séries e tudo, eu tinha. Eu consegui entender muito bem. Então, para ler, às vezes eu tinha dificuldade em alguma palavra ou outra, né? Eu considerava, assim, meu inglês intermediário na Certo. época. E com o passar do tempo que eu fui estudando para o NCLEX, foi melhorando, porque eu fui sempre vendo vídeos, então minha escuta foi ficando melhor. Eu fui entendendo mais os termos, né? Porque você vai vendo repetidamente, né? Você vai vendo, aí você vai memorizando aquilo, né? Aquelas palavras, aquelas coisas que já fazem parte da enfermagem. Isso. E aí, nisso foi me auxiliando. Então, acho que ao decorrer do processo, o meu inglês foi melhorando. Mas eu acho que na época era um intermediário, assim, no inglês. Muito. Como eu não tinha encontrado emprego, ele falou assim, ó, esses meses, né, que você vai estar estudando, a gente vai economizar, mas eu te sustento e tá tudo certo. Aí eu falei, ótimo, então vou estudar. É o que eu, né, vamos economizar. E a gente foi morar com os pais dele, na época. A gente abriu mão, né, de estar morando numa casa só nossa, a gente foi morar com os pais dele, os pais deles também super... eles são ótimos, então, graças a Deus, né, eles acolheram a gente lá, né, e foi, assim, um processo porque eu tive que abrir mão de algumas coisas para estar vivendo aquilo, né, o processo de estar estudando para poder, no futuro, ter uma coisa melhor. E aí, comecei a estudar. Então, a partir de março, mais ou menos, eu comecei, assim, a olhar, né, como é que era mais ou menos. Aí, depois de uns 3 meses, fui me adaptando melhor. Mas eu comecei a estudar mesmo, assim, acho que em julho, que foi quando eu realmente, assim, foquei mais, né? Comprei o livro, comecei a me dedicar mesmo. E eu recebi a SES, acho que foi 13 de dezembro. Eu lembro que eu te mandei mensagem, acho que eles mandaram um e-mail meia-noite, eu gritando, falei, meu Deus, eu recebi a 6, graças a Deus. Depois daquela espera toda, né? Acho que foi uns 7 meses, assim, de espera, né? Depois de ter enviado todas as documentações. Eu falei, e assim, não deu nenhum RFA, que foi, assim, algo que eu não estava esperando. Eu achava que ia dar, porque a faculdade não sabia de um monte de coisa, eu achava que não tinha reconhecido a assinatura deles, né? Então eu estava sempre assim, Luca, eu tô achando que vai dar RFA, vai ter que demorar mais tempo. Mas acabou que foi tão assim certinho, eu fiz tudo tão certo para poder dar, né, o mais certo possível que acabou que não precisou ter RFA nem nada. E aí foi super rápido. Então, assim, rápido assim, né? Porque no processo a gente fica super ansioso, né? Eu lembro que você sempre falava, Lorena, e aí, será que tá tudo bem, Lorena? Eu tô achando que tá demorando. Todo mundo falei, calma, Sim. tá tudo certo, é só o tempo de processamento, se acalme, vai dar tudo certo. Peraí, rapidinho, você fala assim, quando sua SES saiu, mas, para quem tá aqui na live, a Amandinha chegou agora, o que é a SES? O seu diploma foi reconhecido? Qual foi o grau de equivalência nos Estados Unidos que você recebeu? Exatamente. A SES é essa documentação que a gente recebe
dizendo que o nosso diploma foi validado, né? E a minha graduação foi bacharel, então o meu diploma nos Estados Unidos também é bacharel. Então foi reconhecido, né? Eu sou reconhecida uma enfermeira nos Estados Unidos também pelo meu diploma. Então, assim, isso mesmo. Tem muita gente que tem dúvida e fala: meu Deus, eu duvido que meu diploma do Brasil ele vai ser reconhecido nos Estados Unidos. Eu vou ter que estudar. Não, essa menina está mentindo. Eu tenho que estudar uns 2 anos na faculdade lá nos Estados Unidos. Cara, é assim, eu no começo nem entendia muito como é que era isso, né? Mas na verdade a gente tem até umas matérias a mais que eles aqui não têm, né? Então, assim, para nós é uma alegria a gente ter um diploma reconhecido nos Estados Unidos. A gente consegue, com certeza a gente consegue. E cada etapa do processo é uma emoção diferente, né? Sim, exatamente. Cada etapa é uma emoção. É uma É uma emoção vitória. diferente. Na expectativa da validação, nos seus estudos, no passar do NCLEX. Aí depois vem a ansiedade, que é a próxima ansiedade, que você até estava já me falando algumas coisas aí em relação à procura de oportunidades nos Estados Unidos. Exatamente. Eu quero saber de você. Você passou no NCLEX. Você recebeu alguma proposta antes de procurar ou você procurou e começou a receber? Porque observem, a Amanda não tem nenhuma experiência do Brasil. Então, o que aconteceu? Assim que eu recebi, né, a nota da prova, que eu recebi a prova, que eu tinha passado e tudo, eu já comecei a procurar. Eu já tinha, assim, algumas listas de sponsors, né, para emprego, assim, que eu queria entrar em contato. E aí, na época, eu até coloquei no Indeed, que é um lugar que a gente pode procurar emprego aqui nos Estados Unidos, né? E aí tinha essas empresas, né? Eu entrei em contato com algumas pelo e-mail. E aí que eles começaram, eu já mandava no e-mail, ó, passei no NCLEX, no dia tal, né, pra dizer que também foi recente. Ó, passei no NCLEX, não sei o que, eu tô procurando emprego, será que você tem alguma oportunidade, né? E aí mandava. Eu acho que eu mandei uns 10, assim, uns 10 currículos, né? E aí, até americanos mesmo, eu consegui entrar em contato com alguns sponsors americanos, né, que é daqui, que assim, que é da Califórnia, que é, sabe, da Flórida, que contratam americanos mesmo. E eles tinham essa parte de sponsor, né, que traziam pessoas internacionais. Aí deu, acho que umas 2 semanas depois que eu mandei os currículos, né, e fui assim, procurando emprego mesmo, começaram a entrar em contato comigo. Sim. E aí começaram a marcar entrevista, começaram a perguntar, né, se eu tinha experiência ou não. Tinham alguns que perguntavam se eu tinha experiência, e quando viam que eu não tinha experiência, eu descartava. Mas continuava procurando. Sempre estava no Indeed, procurando emprego, né, assim. Aí, quando foi... acho que passou umas 3 semanas, assim, aí eu recebi uma oferta. Eles falando assim, olha, eu tenho uma entrevista no dia tal, você quer participar? É com o hospital tal, não sei o que, não sei o que. Ah, claro. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou me preparar para entrevista? Tudo em inglês. E eles já falam tudo em inglês, né? Quando eles te ligam e tudo, já é tudo em inglês. Eu já tava, assim, procurando me preparar. Escrevi tudo em inglês e fiquei treinando comigo mesmo, né? Super nervosa, falei até com a Ju que passou também, né, por você, a Juliana Brandão. Brandão? Uhum. Falei com ela super me auxiliou, super fofa. E aí eu falando com ela, e ela, ai, Amanda, fica tranquila, você vai conseguir, só treinar. Eu treinava no espelho, falei, ai, então vou treinar. Aí eu também comecei a treinar no espelho, comecei a treinar comigo mesmo, como fazer. Aí a primeira entrevista que eu fiz, eu super nervosa, né? Falei, ai, meu Deus, será que vou dar conta de falar inglês? Aí gaguejava um pouquinho, mas falava. Falei, ai, eu vou assim mesmo, gente, vou assim mesmo, porque a gente tem que meter as caras, senão a gente não faz, né? Aí continuei procurando. Aí eu fiz mais uma entrevista. Aí essa segunda entrevista que eu fiz já foi com o hospital, direto com o hospital. Só que era long-term care, né? Que assim, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou? Porque a maioria dos sponsors que contratam quem não tem experiência, ou é long-term care, ou é rehabilitation, né? Exato. Deixa eu esclarecer aqui para quem está na live, entender um pouco sobre isso. Quem tem experiência
pode ter a possibilidade já de ingressar diretamente em uma instituição hospitalar, tá? Porque as grandes oportunidades para hospitais são para pessoas que estão trabalhando atualmente em hospital, tá? No Brasil, que tem experiência ali, às vezes, de emergência, UTI, clínica médica e cirúrgica. Então, as vagas diretamente para hospitais americanos, elas exigem que o profissional ele esteja trabalhando no momento na área hospitalar no Brasil. A Amanda não tem nenhuma experiência, ela se graduou e ela passou no NCLEX, pegou a licença dela americana e agora está na fase de procurar trabalho, né? Uma empresa que vai patrocinar a Amanda vir para os Estados Unidos e conseguir o green card dela, dando para ela uma oportunidade de trabalho. E, em troca, a Amanda vai se condicionar a trabalhar para essa empresa por uma certa quantidade de horas ou até um período de anos, tá? Às vezes de 2 a 3 anos. Então, nessa etapa, a Amanda está fazendo a entrevista e ela, por não ter experiência, a grande maioria das instituições, quando o enfermeiro brasileiro não tem experiência, possibilita esse enfermeiro de vir para os Estados Unidos, receber o green card, a vaga de trabalho e tudo mais, porém em unidades de reabilitação ou nursing homes. Reabilitações você vai trabalhar é como se fosse uma unidade transitória entre o hospital e a casa do paciente. Então, é um paciente que já não tem mais perfil hospitalar, mas ele também não tem um perfil já para ir para casa, ele precisa se reabilitar. Às vezes, um paciente que teve um AVC, às vezes, um paciente que vai precisar ainda tomar um antibiótico venoso por alguma quantidade de tempo. Então, ele não está pronto para ir para casa, então ele precisa se reabilitar. E também tem a nursing home, que são como se fossem asilos, que a gente pode considerar no Brasil, né? Se a gente disser assim, propriamente relacionado. Então, assim, ela tem essas duas possibilidades por ela não ter experiência. Então, nessa etapa aí que você está, Amandinha, você, então, recebeu alguma proposta de trabalho? Sim. Aí eu recebi 2 propostas. Uma que era para ir para long-term care, né? Que é o asilo que você falou. Que era mais para trabalhar com pessoas idosas mesmo. Eles já tinham colocado isso no contrato, inclusive, quando eu fiz a entrevista, eles mandaram um contrato, eles mandam um contrato, né, explicando quanto que eles vão te pagar, explicando quanto tempo você vai ter de contrato, quanto que você tem que pagar se você quebrar o contrato. Então, assim, eles colocam tudo isso no contrato para você poder assinar, né, e devolver para eles para poder dar o início ao processo imigratório. E aí eu recebi essa oferta primeiro, que até mandei para você, né, na época, eu falei, Lorena, recebi, fiquei muito feliz de ter recebido, porque, né, assim, é uma vitória, né, chegar mais uma etapa. Exato. E aí e na época também, mas eu continuei procurando, não deixei só essa, né, continuei procurando e aí eu recebi outra oferta, só que dessa vez era um hospital. Eu falei com o manager lá, né, o diretor, ele acho que era sócio na época, que estava me recrutando, né? A pessoa que estava me recrutando. Aí ele falou comigo, olha, tem uma entrevista dia tal, assim, ele falou assim, você tem que estar disponível para poder fazer a entrevista, porque a gente não sabe o dia que é, mas quando a gente falar assim, vai ser dia tal, você tem que estar disponível. Eu falei, tá bom. Fiquei disponível, né, para poder realmente fazer as entrevistas. Já estou pronta, meu filho. Tô pronta. Já estou pronta. É agora? É agora? Tô indo. Agora, hoje? Quando é? Aí, assim, aquela ansiedade, aquela coisa, estudo inglês, o que eu vou falar, né? Eu sempre me preparava antes, assim, quando a entrevista era, sei lá, tarde, eu me preparava de manhã para poder falar as coisas certas, né? Estudando realmente o que eu podia falar para poder me sobressair como eu não tenho experiência, eu sempre falei da minha faculdade. As coisas que eu tinha aprendido na faculdade, né? Porque a gente faz estágio, a gente tem aquele internato, digamos assim, que não sei como é que eles fazem aqui nos Estados Unidos, mas o nosso ele é muito rico, porque a gente passa por vários hospitais. Anos-luz, o nosso é anos-luz do que tem nos Estados Unidos. Pois é. Então, assim, eu sempre usava isso a meu favor, falando o que eu tinha feito, né, que como é que tinha sido minha experiência. Aí, quando eu fui fazer a entrevista, essa foi a entrevista mais difícil que eu fiz. Eu falei assim, meu Deus do céu, não sei de onde que eu tirei o meu inglês para poder falar, porque eu acho que foi, assim, uns 30 minutos de entrevista. E eles faziam umas perguntas, assim, que eu falava, gente do céu, como que eu vou responder? Nunca pensei nisso, como é que eu vou responder? Por exemplo, eles me falam assim, descreva você em uma palavra. Eu falei, meu Deus,
que palavra que eu vou falar, né? Aí eu ficava assim, ok, né? Deixa eu pensar. Eles perguntavam, assim, várias coisas. Por exemplo, você já teve algum paciente que reclamou da sua assistência? Uhum. Aí eu, meu Deus, né? Como é que eu vou responder isso? Então, assim, Tem, minha filha, perguntas você chaves. cria na hora, mesmo que você não tenha, você cria. Exatamente. Você se vira nos 30, mas você vai. E aí, assim, então foram várias perguntas que eles foram fazendo, né, em relação à profissão, por exemplo, como é que você atenderia o paciente tal? Sim. Como é que você, num dia muito cheio, como é que você atenderia? O que você faria para poder atender os pacientes? Então, assim, são perguntas que eles faziam que na hora você tem que se virar, ainda fala inglês. É. E aí eu falei assim, será que eu fui bem nessa entrevista, né? Será que eu fui bem? Será que eu consegui, né, responder bem as perguntas e tudo? Aí fiquei naquela. E quando chegou no outro dia, eu recebi o e-mail deles falando que eu tinha passado, né? Que eu tinha sido bem requisitada, inclusive, pelo hospital, pela rede hospitalar. E aí me falaram assim: olha, teve uma pessoa, a diretora do hospital do Colorado, que pediu especificamente por você, disse que gostou muito de você e que quer você lá. Quando ele me falou isso, eu fiquei surpresa, né? Porque eu não esperava. Eu não esperava nem que eu ia passar na entrevista. Eu falei assim, nossa, que legal. Aí eu falei com o Luca. Falei, Luca, é assim, fiquei muito feliz, né? Porque eu dei na hora da entrevista alguns estados que eu gostaria de ir. Porque eles têm algumas redes, né, desse hospital em alguns estados. Sim. E aí eu falei assim, olha, eu gostaria de ir para, sei lá, Seattle, Flórida. E fui falando alguns. E por último eu falei Colorado, né? Aí quando eu falei Luca, eles falaram Colorado. E aí, lá é friozão, como é que a gente vai fazer? Aí ele falou assim, olha, entre um e outro, a gente, né, comparou, foi bem minucioso, assim, para ler os contratos, né? Pedimos auxílio de um americano também, para Sim. poder ele auxiliar a gente a ler direitinho, né, e tal. Sim. E aí, entre um e outro, era melhor esse do Colorado, né? Sim. Aí eu falei assim, e aí, você topa Colorado? Aí ele, topo. Eu falei, então eu vou assinar. Ele, então pronto, assina. Aí eu assinei. Então, assim, tô com o meu sponsor e pronta para começar a próxima etapa, que é essa etapa da imigração. Uau, que notícia boa, maravilhosa, Estou muito Mandinha! A feliz. Mandinha tem experiência com o contrato assinado com o Exato. hospital no Ou Colorado. seja, é possível. Yes! Que coisa boa, que coisa boa. Como é bom ver a sua trajetória. Ver que um ano separa o seu processo de início, de você ter dado o seu primeiro passo sem saber como as coisas iam acontecer. Sim. E hoje, um ano depois, você está com um contrato assinado para o seu Green Card, você ir trabalhar em uma unidade hospitalar no Colorado, nos Estados Unidos, sem nenhuma experiência do Brasil. Que coisa Exatamente. maravilhosa. Você tem noção da grandiosidade do seu processo? Tá caindo as fichas aos poucos. Assim, foi, né, essa semana da enfermagem agora, né? E aí no dia do enfermeiro, assim, algumas pessoas me mandando mensagem, né? Minha família, meu marido, falando, assim. E foi me caindo a ficha, assim, nossa, eu vou ser enfermeira americana, eu vou trabalhar a primeira vez como enfermeira nos Estados Unidos, no lugar que eu sempre quis. Então, assim, tô muito feliz mesmo. É uma conquista muito grande, assim, para mim e para minha família, sabe? Que me viu assim fazer esse processo. Sim. Então, muito feliz mesmo. E claro que tudo teve início com você, né? Porque você também me deu uma grande força para poder começar esse processo. Então, assim, muito feliz mesmo. Muito grata pela essa oportunidade, né? De começar. E, gente, é possível, assim, é possível. Vocês viram que eu não tinha experiência, né? Não tenho experiência e eu consegui. Então, vocês também vão conseguir. Nossa, que notícia maravilhosa! Você, hoje, vendo a Amanda agora nessa posição, você se arrepende de alguma coisa do processo? Se Não, arrepende das noites mal dormidas, dos nada. estudos, do investimento que você fez? Nada, nem um pouco, nem um pouco. Eu faria acho que tudo de novo, assim, porque é aquilo, a gente vê a vitória, né? E
essa conquista mesmo que a gente... Eu, assim, fiquei super surpresa quando eu passei no NCLEX. Eu falei assim, nossa, eu fui capaz, eu consegui. E, assim, ter investido foi muito bom ter investido, porque eu investi numa coisa que no futuro eu vou me lembrar de tudo isso e falar assim, que bom que eu iniciei o processo.